Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre vocês manterem amizades com pessoas de todas as profissões possíveis. Ou seja, é muito válido você ter um amigo advogado, é muito válido você ter um amigo bancário, é muito válido você ter um amigo médico ou uma amiga enfermeira e de todas as profissões aí que vocês imaginarem. Até mesmo tenha um amigo, como que eu posso dizer? Da boca, sabe? Não necessariamente da boca, mas aquele cara que ele conhece a galera da pesada, sabe? E por que que eu falo isso? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, eu não quero que vocês puxem pro lado interesseiro da coisa. Ou seja, nossa, ter amizades com pessoas de profissões, sabe, interessantes. Não, pessoal, o vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que assim, em algum momento você vai ter algum perrengue na sua vida. E se você tiver um amigo daquela profissão, ele pode te ajudar, ou ela pode te ajudar. Vou contar aqui pra vocês um exemplo que aconteceu comigo. Bom, pessoal, na época do coronavírus, eu estava desempregada e eu realmente precisei... fazer o cadastro lá do auxílio emergencial, porque eu realmente estava precisando do dinheiro. Aconteceu que meu pai pegou o coronavírus, pegou bem forte. Meu pai ficou afastado do trabalho dele por um mês. E assim, meu pai não podia nem sair de casa, sabe? Meu pai literalmente passou o mês inteiro acamado. Meu pai não tinha nem forças para levantar da cama. E isso era sempre eu resolvendo tudo sozinha, sabe? Porque a minha mãe, ela ficava cuidando dele enquanto era eu quem tinha que resolver tudo. Tipo, ir no banco, ir no mercado, enfim. E aí, pessoal, eu realmente estava precisando muito desse auxílio, desse dinheiro, porque me ajudaria muito, já que era uma fase que eu também não estava achando emprego, né? E o meu pai ficou sem salário por conta do coronavírus. O salário dele iria baixar mais do que já era baixo, né? E isso ia complicar muito a nossa vida. E aí, pessoal? Oi. E aí eu precisei muito fazer o cadastro lá do auxílio emergencial. Só que na época eu tinha um celular muito ultrapassado. E esse meu celular, eu não estava conseguindo, assim, finalizar o auxílio, sabe? O cadastro do auxílio. E isso me deixou muito nervosa, porque eu demorei um tempo a mais para conseguir. Eu via todo mundo da minha família conseguindo fechar o cadastro e eu não estava conseguindo, porque estava dizendo que estava faltando um documento, sabe? Ou que poderia algum documento estar faltando no órgão da justiça. Aí logo que eu vi órgão da justiça, eu já imaginei que poderia ser fórum, alguma coisa, algum problema com meu título eleitoral, porque assim, eu não tenho passagens pela polícia, né, graças a Deus. Então, talvez, né, se eu fosse uma pessoa com passagens pela polícia, talvez poderia ter dado lá algum erro. Mas quanto a isso, eu fiquei tranquila, né? Eu descartei essa possibilidade de ter algum BO no meu nome. Então, assim, eu fiquei bem tranquila em relação a isso. Então, logo eu imaginei que poderia ser algum documento faltando lá no fórum, ou fórum eleitoral, ou sei lá, sabe? Fórum geral mesmo. E aí, pessoal, eu tenho um amigo que trabalha dentro do fórum. Ele é um oficial de justiça. E assim, eu não pensei duas vezes em falar com ele sobre isso, porque eu realmente precisava do auxílio emergencial e precisava conseguir finalizar o cadastro
porque tinha algum documento em falta. E como estava na época do coronavírus, o meu pai era a única pessoa que poderia me levar até Terra Rica, que é a cidade vizinha aqui de onde eu moro, para ver esse conserto, né, do documento que estava faltando. Só que meu pai estava muito doente por conta do coronavírus, acamado, né? Meu pai não conseguia nem levantar da cama. E assim, ferrou, porque como que eu ia, sabe, para outra cidade? E na época eu era mais nova também, não sabia se virar sozinha, né? E aí, pessoal, foi isso. Eu tinha o contato, né, do meu amigo no celular e eu fui e mandei mensagem para ele e falei: olha, eu tô precisando que você olhe aí no meu nome se tá faltando algum documento meu aí no fórum, na justiça, sabe? Vê aí pra mim, confere aí pra mim. E pessoal, pensa, foi questão de 4 minutos, ele pegou meu nome inteiro, entrou lá, sabe? Porque por ele ser do fórum, né, ele tem acesso a tudo, né? E aí foi, e ele puxou lá e viu que não era nada, sabe? Que não tinha nada faltando. E então isso me deixou muito tranquila, porque em questão de 4 minutos, o meu problema já estava resolvido, entende? Então, como não tinha nada de errado com os meus documentos, eu fui novamente e tentei preencher lá o cadastro do auxílio novamente para ver se dava certo. E dessa vez deu certo, olha que legal. É como se fosse o capeta testando a nossa paciência, sabe? A hora que eu tentei fechar o cadastro não deu certo. E aí depois que eu tive que falar com meu amigo e tal, aí já apareceu que estava tudo certo e eu consegui finalizar o cadastro para o auxílio emergencial. Então assim, pessoal, foi um alívio muito grande o fato de eu ter esse amigo, né, que trabalha dentro de um fórum. Ele me salvou, ele me ajudou. Então assim, se não fosse ele, talvez eu teria que montar num ônibus, seguir viagem, ir no fórum, esperar lá para ser atendida, pegar fila, enfim, se tivesse chovendo, porque na época, pessoal, que isso aconteceu, olha, não sei se vocês vão lembrar, mas passou a semana inteira chovendo. E não era uma chuva normal não, sabe? Era uma chuva muito forte. Foi de segunda a domingo, chovendo sem parar. Chovia cedo, chovia à tarde, chovia à noite, chovia de madrugada. Literalmente parecia um dilúvio. Eu fiquei surpreendida, né? Porque foi um período bem difícil para mim. Aquela chuva que não parava mais. Meu pai que não tinha forças para ficar em pé, né? Meu pai praticamente ficou 7 dias em cima da cama por conta do vírus. E assim, isso mexeu muito com o meu psicológico, né? Então, imagina se eu tivesse que me deslocar até o fórum. Acredito que talvez eu também não conseguiria ir, porque naquela época eles restringiram a ida das pessoas, né, para os lugares. Geralmente teria que ser tudo agendado ou então online, né? Então assim, seria mais complicações ainda para minha cabeça, né? Então, pessoal, foi muito útil eu ter esse amigo com essa profissão, porque quando eu precisei, ele acabou me ajudando. E isso pode acontecer com outras coisas também. Às vezes você tem alguma penhora no banco, às vezes acontece alguma coisa assim, sabe? E você não tem como ir no banco. Então, se você tem um amigo que é bancário, é só você mandar uma mensagem para ele e perguntar, né? Meu Pix tá travado. Isso já aconteceu comigo também. Só que infelizmente eu não tinha nenhum amigo bancário, né? Nenhuma amiga bancária.
Então eu acabei tendo que ir lá diretamente. Então, pessoal, é bem complicado isso. E também, para finalizar esse vídeo, eu venho falar para vocês que uma amiga minha também me contou uma história semelhante. Que assim, a minha amiga, ela mora mora num loteamento aqui da cidade, só que é um loteamento um pouco afastado da cidade. E aí, ela sabe que na calada da noite, alguns noias, caras da boca, né, na boca de fumo, eles ficam ali rondando a rua da casa dela, e que alguns já até mesmo entraram na casa dela. E aí ela descobriu, porque uma vez ela pegou, né, ela viu um entrando dentro da casa dela e tentando roubar ali alguma coisa, não sei se foi um aparelho de lavar calçada, sabe? E aí ela pegou no fragla esse noia, né? E aí, pessoal, depois desse dia, ela teve uma conversa com esse noia, né? E ela falou assim, olha, eu sei que foi você que tentou entrar aqui na minha casa, só que isso não pode se repetir mais. Vamos fazer o seguinte, sempre que você estiver aqui perto da minha casa, cuida da minha casa aí pra mim. Eu sei que você fica na rua até certas horas, então não deixa ninguém entrar dentro da minha casa. Se os seus amigos noia querer invadir a minha casa, você não deixa eles entrar e nem pegar nada que tá dentro da casa, né, no quintal da casa, no caso. E aí, se você fazer isso, eu te dou aí vintão, entende? E assim foi, pessoal. A minha amiga, ela convenceu o noia a cuidar da casa dela. E assim, ela também é muito solícita para eles. Eles pedem um cafezinho, ela dá o café para eles. Ela, às vezes, a grama da casa dela tá alta, ela chama eles para eles ir lá carpir a grama para ela e ela paga um dinheirinho para eles. Então, assim, é uma troca, né? É uma troca super justa, onde eles saem ganhando e ela sai ganhando também. E isso fez com que ela pegasse amizade com esses noias que, ao invés de roubar a casa dela, agora eles estão cuidando da casa dela para que outro noia não tente entrar na casa ou pegar alguma coisa. Então vocês entenderam mais ou menos o vídeo de hoje? É basicamente isso. Não despreze ninguém, não julgue a profissão de ninguém, porque um dia você pode precisar exatamente dessa pessoa. Então, assim, tenha o máximo de contatos possíveis no seu celular, mesmo que você não tenha muita amizade, muita proximidade, mas pelo menos assim, tenta ter o contato dessa pessoa no seu celular, porque isso vai te ajudar muito no momento que você mais precisar.